Olá, eu vou mostrar aqui uma execução do LDA em cima daquela base de respostas da SBRT. Então eu rodei o LDA com 33 mil documentos, 33 mil documentos de texto com as perguntas e as respostas, e eu fiz um pré-processamento nos termos. O que eu fiz foi steaming. O steaming ele vai deixar, seria como radical. Então, esses quadrados aqui, cada quadrado desse aqui é um tópico, não é um grupo, e associado a isso tem vários documentos. Então vejo que tem tecnologia, resposta, então tem um tópico sobre resposta, tem um tópico aqui sobre medicamentos, saúde. Então, aço, alumínio, metal. Tá vendo que tá ACO? É porque eu pré-processei as palavras para tirar variações. Então, aço, alumínio, alumínios, no plural, gênero, isso tudo foi removido. Então, dá para desfazer isso. Eu deixei assim porque é mais fácil para mim, né? Mas dá para remover. Então, tem aqui embalagens, produtos. Então, tem um toque só de embalagem, gel, sorvete, eu não sei porque tem um tópico de gel e sorvete. Alguns tópicos talvez não tão fáceis assim de entender, mas isso depende da base. Então metal, que tem papel, PET, garrafa, talvez. Então são vários grupos aqui, e para cada grupo é um assunto, né? Igual que tem leite, queijo, né? Fábrica, técnica, pasteurizado. Então tem vários assuntos aqui que o algoritmo encontrou, né? Então mel, importação, então, sol, processo, soldagem, técnica de soldagem. Então, por exemplo, tem um tópico aqui sobre leite e queijo. Então esse aqui é um tópico, né? Então um tópico aqui é esse conjunto de palavras que a gente lê essas palavras, apesar de estar estemizado aqui. Se não tivesse estemizado é fácil não tirar a estemização, mas se não tivesse estemizado a gente olhava e já encontra o assunto, né? Lembrando que isso aqui é uma técnica totalmente não supervisionada, completamente automático, né? Então eu tenho um tópico aqui sobre leite e queijo, e eu clico aqui e eu vejo os documentos que falam sobre isso. Então aqui, nesse primeiro documento eu vou ler aqui, ó, né, que é salga de queijo. Então realmente estou falando de queijo de algum modo. Então se eu voltar aqui, então tem todos esses documentos. Se eu clicar aqui no documento, ó, queijo elaborado com leite de búfala. Então eu tenho um tópico aqui falando de leite, queijo, fabricação, e eu tenho os documentos falando sobre isso. Então existe uma organização aqui e ele conseguiu agrupar documentos só sobre esse assunto. Se eu clicar aqui no documento, ó, maturação de queijos, tá vendo? Então ele encontrou todos os assuntos sobre queijo. Deixa eu voltar mais, pegar um outro tópico diferente. Se eu pegar aqui cerâmica, vamos ver isso aqui, sobre de que você está falando. Deixa eu abrir aqui, ficar um pouco lento. Então aqui, minerais não metálico, material cerâmico. Então estou falando de alguma coisa de cerâmica, de algum modo, né? Eu não conheço a base, mas se a gente olhar aqui, abre outro, né? Informações sobre fabricação de produtos de cerâmica. Então ele encontrou só documentos falando de cerâmica. Se eu voltar mais aqui, sei lá, pegar um aqui sobre imprensa, técnica. Se eu clicar aqui, tipos de impressora. Então tem aqui um tópico só sobre impressoras. Deixa eu pegar um outro documento para ver se é isso mesmo. Processo de impressão. Então tem só um tópico falando sobre impressão ou impressora, não sei exatamente. Transporte, veículo. Se eu clicar aqui, um documento, né, transporte de máquinas. Então tem um tópico só falando sobre de transporte. Então aqui eu tenho a página a tela de assuntos, né, que então eu agrupei em 150 assuntos. Esse número 150 foi eu que escolhi, então depende muito da base. Poderia colocar mais, poderia colocar menos, depende muito da base, né? Então se eu cliquei aqui eu vejo os grupos. Aqui tem os documentos. Coloquei doc e o número porque eu não sei o nome, o título dos documentos, né?
Na base eu não tinha isso, mas se tivesse, ficaria mais fácil de navegar. Eu veria o título aqui e ficaria fácil. Aqui eu tenho as palavras aqui que descreve o tópico, né? As palavras relacionadas a esse assunto, então, veículo, trator, turismo. E aqui o interessante é que eu tenho outros tópicos que estão relacionados com esse. Por exemplo, se eu clicar no documento de transporte, eu vejo transporte aéreo de baterias automotivas. Mas o mais interessante é que aqui eu tenho os outros documentos relacionados. Então eu tenho esse documento aqui, mas eu tenho os outros documentos que parecem com ele. Seria como eu fazer uma recomendação. Então, por exemplo, esse outro documento, se eu clicar aqui, eu vejo também que é transportadora, limpeza de correia transportadora, também estou falando de transporte de algum modo. Se eu clicar nesse documento aqui também, eu vou ver, capacete de motocicleta. Capacete de motocicleta também deve estar falando de transporte de algum modo. Se eu voltar nos tópicos, aqui falando de motocicleta, vamos clicar no outro relacionado. Baú frigorífico, informações de fabricação de baú, tá vendo? Toda a área de transporte, mercado de transporte, produtos da cadeia de frios, então os documentos estão relacionados, então eu consigo navegar por documentos relacionados aqui. Então vou voltar aqui nos tópicos, então tem um tópico aqui sobre um tópico legal. Alimento, conserva. Então tem esse documento aqui que fala sobre normas de edificação de restaurante, né? Estou falando de parte de alimentação. Se eu clicar num documento aqui, então comercialização de pescado, né? Estou falando da parte de alimentação. Então eu tenho os documentos e eles estão relacionados. Então existe uma organização aqui, de certa forma dá para criar uma taxonomia. E essa página aqui é uma boa forma de navegar. E também eu tenho os termos. Aqui eu tenho os termos que estão em toda a base. E a descrição de tópicos. O interessante aqui é eu pegar os termos. Deixa eu procurar aqui. Então, por exemplo, eu pegar um termo empresa. E aqui eu tenho os documentos que tem esse termo empresa. Então dá pra gente fazer busca, né? Seria como um sistema de busca, né? Eu coloco um termo aqui e encontro os documentos relacionados e os assuntos que eles estão falando, né? Então eu tenho aqui a empresa, pegar um documento aqui. Então de certa forma ele está falando de fábrica de móveis para lá. Então de certa forma está falando de empresa. Então com isso eu consigo. Deixa eu voltar aqui para a página de tópicos. Então eu consigo, peguei, aqui tem 33 mil documentos, eu consigo olhar facilmente os assuntos, né? Igual eu vejo um assunto aqui, vejo quais documentos falam sobre esse assunto, consigo ver o documento e consigo ver outros documentos relacionados, né? Então aqui eu tenho um documento, texto, que está no documento, e aqui eu tenho outros documentos que parecem com esse, né? Que são documentos relacionados. Então aqui eu tenho alguma coisa que seria útil para recomendação, para busca, para associação. Então com esse algoritmo aqui, com essa categorização, é uma boa forma de explorar uma grande coleção de dados.